Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Carol Couto e estaremos juntinhos para mais uma aula da turminha da pré-escola. E hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre sinais do passado inspiram o futuro. Nós vamos ter também uma poesia, ela se chama Caverna. A nossa apostila, nós vamos trabalhar nas páginas 42 e 43. Já deixa ela aí, abertinha. Já peça ajuda por um adulto para colocar a data, tá bom? Daqui a pouco nós vamos usá-la. E também nós teremos uma tarefa hoje, uma sequência numérica, e ela será no seu caderno. Na nossa apostila, na página 42, nós vamos colocar o dedinho lá na letrinha S para nós lermos o que está escrito, tá bom? Acompanha comigo. Sinais do passado inspiram o futuro. Esse é o nome do título que nós vamos trabalhar o nosso assunto hoje. Olha só, acompanhe a leitura do poema Caverna que o professor vai fazer. Agora a professora Carol vai fazer com vocês a leitura desse poema. E eu quero que vocês acompanhem passando o seu dedinho juntinho comigo, tá bom? Olha só, o nome do nosso poema é Caverna. Sabe o que eu quero que você faça antes de nós começarmos a ler? Circular o nome do poema, o título do poema. Pegue o seu lápis, circule e pinte para deixar ele bem destacado, bem bonito. Tá bom? Então vamos lá. Caverna. Houve um dia, no começo do mundo, em que o homem ainda não sabia construir a sua casa. Então disputava a caverna com bichos. E era aí sua morada. Deixou para nós seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo. Animais, caçadas, danças, misteriosos rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Esse poema é da escritora Rosiana Murray. Ela escreveu um livro que se chama Casas. E dentro desse livro tem esse poema Caverna. Por que será? A editora é Formato 1994, Belo Horizonte. Olha só, se nós olharmos esse poema e formos pensar um pouquinho nele, aqui fala que um dia os homens, eles disputavam a caverna com animais e eles não sabiam construir as suas casas. Então, por que será que os homens e os animais estavam morando dentro das cavernas? Olha só, eles não sabiam construir as suas casas. Então, a forma que eles tinham para se proteger da chuva, do frio, de animais ferozes da época, eles tinham que ter um abrigo. E esse abrigo eram as cavernas. Mas será que eram apenas os homens, os seres humanos, que procuravam as cavernas? Não, os animais também procuravam as cavernas para se protegerem do frio, da chuva e de outros animais mais ferozes. Então o homem, ele queria ficar na caverna e os animais também para se protegerem. Então eles tinham que ter uma disputa na caverna para ficar ali protegido. E olha só, a caverna se tornou a sua morada, a sua casa. E lá na casa deles, o que eles tinham? O que eles faziam? Eles decoravam a casa deles. Eles faziam pinturas nas paredes. Lembra do nome dessa pintura? Pintura rupestre. Nós aprendemos em umas aulas anteriores. Eles desenhavam com as tintas da natureza, com as rochas, lembra? E nesses desenhos eles faziam as cenas, as imagens dos animais, das caçadas, das danças e dos misteriosos rituais que eles tinham. Então, olha só,
Tem os desenhos das caçadas, olha as flechas, os animaizinhos, os rituais, as danças. Esses foram registros que os humanos, que as pessoas de hoje encontraram algum tempo atrás. E esses sinais, eles mostram para a gente como era a vida na pré-história. É através dessas imagens, desses desenhos, que nós sabemos um pouquinho de como era o passado. São os sinais do passado que inspiram o futuro. É esse o título da nossa aula de hoje. E agora, tem uma pergunta. No finalzinho da apostila, que sinais você gostaria de deixar para os seres humanos do futuro? Crie e registre aqui a sua mensagem do lado do poema. E como que vai ser isso? Olha só, hoje em dia, nós temos muitas coisas que os seres humanos criaram. Nós temos televisão, nós temos celular, nós temos o WhatsApp, nós temos a internet, nós temos carros. Mas será que lá na época das cavernas, dos homens da pré-história, tinham essas coisas? Não tinham, não é? Tudo ficou diferente. E será? Imagina aí na sua cabecinha, como será daqui muitos e muitos anos? Que sinais nós vamos deixar para o futuro? Hoje nós já sabemos tudo isso. Mas imagina uma invenção. Como seria, por exemplo, o carro daqui muitos e muitos anos? Será que o carro já ia voar? Ou ele vai continuar andando na terra? E como será que nós vamos falar com as pessoas no telefone? Será que nós vamos ter um celular ainda? Ou será diferente? Imagine na sua cabecinha um monte de coisas que nós podemos deixar de mensagem para os homens do futuro, para as mulheres, para as crianças que vão nascer daqui a muitos e muitos anos. Pensa também como vai ser o nosso planeta, como nós vamos deixar. Vai deixar um planeta bonito, cheio de natureza, cheio de animais? Ou vai ter um planeta cheio de destruição, cheio de tristeza, cheio de lutas? Pensa aí na sua cabecinha. Eu acho que você pode deixar uma mensagem muito bonita para as pessoas do futuro aqui. Imagine como vai ser daqui a muitos anos, o que as pessoas vão encontrar da nossa época. E elas vão descobrir, aquelas pessoas viviam desse jeito. E assim nós vamos deixar alguns sinais para o futuro. Combinado? E não se esqueça, pessoal, que você vai fazer um desenho, colocar a data, o seu nome na página, tirar uma foto e mandar para a sua professora. Essa é uma atividade muito importante, tá bom? E não se esqueça também de fazer o círculo no título caverna, na palavra caverna, tá bom? E olha só, nós falamos um pouquinho que o título do nosso poema se chama Caverna, não é? E olha só, eu adoro fazer essa brincadeira. Aqui embaixo tem um monte de letrinhas. E essas letrinhas são da palavra caverna. Mas olha só, elas estão todas bagunçadas, está tudo misturado. Sabe o que eu quero de vocês? Que vocês me ajudem a colocar essas letrinhas tudo na ordem, tudo bem certinho, para nós escrevermos a palavra caverna. Vocês me ajudam? Eu sabia que sim. Então vamos lá. A primeira letrinha da palavra caverna, K, começa com a letra? Isso! Acertou? Quem disse que é a letra C? C de cavalo, C de casa, de cachorro e de Carol. K. Mas o C, ele tá sozinho? Olha o som, escuta o somzinho, ó. K. Tem uma vogal com ele. Qual dessas letrinhas será que é a letrinha que vai aqui do lado? Isso, olha só. K é a letrinha A. K. Muito bem, olha aqui, ó, já sumiram letrinhas. Nós vamos usar essas aqui agora. K, V. Essa letrinha está muito fácil. Coloca a sua mãozinha na garganta e sente o motorzinho do avião aqui, ó. Isso, essa letrinha já é sua conhecida. É a letrinha V. K, V.
V. Qual é o V? É o V com qual vogal? Isso, acertou quem disse? A letrinha E. Caver. Qual é essa letrinha que dá esse sorriso forçado? Qual é? Será que é o A? Será que é o R? Ou será que é o N? Caver. Isso, é o R. Caverna. E agora? Qual letrinha que eu escuto primeiro? Eu escuto primeiro a letrinha A ou eu escuto primeiro a letrinha N? Caverna. Ah, primeiro é a letrinha N, muito bem. E a última termina com caverna. Termina com A. Muito bem, vocês foram muito bem nessa atividade. E olha só, agora nós vamos pensar nos pedacinhos das palavras. Mas olha, sabe por que nós fazemos isso? É para você refletir na sua cabecinha, para você pensar aí os pedacinhos das letras. É assim você aprende a escrever mais fácil. Não é separação silábica, viu, pessoal? É para eles pensarem nos pedacinhos das palavras. Olha só, o primeiro pedacinho, como nós escrevemos? Quando nós abrimos a boca, o que nós falamos? K. Você lembra qual é o K? Isso, é o C com A. K. E agora o outro pedacinho? Ver. Você lembra qual é? Você escutou qual letrinha? Isso, você escutou o V, o E e o R. Caverna. E o último pedacinho? Muito fácil agora, não é? É o N e o A. Então, a palavra caverna tem 1, 2, 3 pedacinhos. Muito fácil, não é, pessoal? Vocês foram muito bem. E olha só, o nosso poema, Caverna, lembra que as professoras, algumas professoras lá em aulas anteriores, eles disseram para vocês que os poemas, eles têm estrofes e eles têm versos. Vocês recordam? A estrofe é um conjunto de versos. E o verso é cada linha do poema. Se nós olharmos para o nosso poema Caverna, quantas estrofes nós temos? Tem alguma separação aqui entre as linhas? Não tem, não é? Então, esse poema, ele tem uma estrofe. Ele é inteiro, olha, uma estrofe apenas. Mas ele tem versos. E como nós sabemos quantos versos nós temos? Nós precisamos contar as linhas. Então, me ajuda agora a fazer a contagem das linhas, dos versos do poema. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esse poema, ele tem 17 versos. Olha quantos versos tem esse poema, muito legal. E olha só, a nossa página que nós vamos trabalhar agora é a página 43. Já coloca aí a sua data e o seu nome na página, que nós temos que treinar a escrita do nosso nome todos os dias. E a escrita da data é importante para nós treinarmos o traçado dos números. Então, nunca deixe as suas atividades sem o nome e sem a data. Olha só, para ficar mais fácil, a professora deixou aqui agora bem grandão. Olha só, você sabe que tipo de texto lido pelo professor é chamado... vamos ler de novo. Você sabe que o tipo de texto lido pelo professor é chamado poema. Então, esse texto que nós lemos agora, ele é um poema. Escreva o nome dele colocando uma letra em cada quadrinho. Ah, mas essa atividade ficou muito fácil, não foi? Nós já montamos as letrinhas
da palavra, nós já montamos a palavra com as letrinhas, nós já circulamos o nome do poema, tá muito fácil agora, não é? Então, vamos lá. Uma letrinha em cada quadrinho, nós vamos escrever o nome do título do poema, que é Caverna. Muito fácil, não é? Lembra? O K é a letrinha, isso, letrinha C. K, e depois? Isso, o A. K, V, qual é o E? O E com qual? Qual letrinha vem depois? Caver, isso, é o R. Caverna. Muito fácil agora, hein? É o N e o A. Então, você vai escrever com seu lápis grafite, hein? Não pode escrever com lápis colorido, porque se acontecer de errar, não tem como você apagar. Caverna. Agora, olha só. Você também aprendeu que cada linha do poema se chama verso. Registre a quantidade de versos desse poema. Antes de nós fazermos essa atividade aqui, eu vou fazer para vocês, vou colocar uma régua. Olha só. Mas ela está sem números. Me ajuda a colocar os números nessa régua? Daqui a pouquinho você vai saber por que nós vamos fazer isso. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Essa aqui é uma reta numérica. Sabe por que eu coloquei essa reta numérica? Para vocês identificarem mais fácil aqui nessa reta o número 17. Por que 17, professora? Porque 17 é o número de versos do nosso poema. Então, nós vamos contar e encontrar aqui o número 17. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Chegamos no 17. Olha só, vou deixar ele marcadinho, para ficar muito fácil para você ver qual é o 17. Quais são os números do 17? É o 1 e o 7. E agora nós vamos registrar aqui. 17 são o número de versos do nosso poema. Capricha aí na sua letra, hein? Agora, a tia Carol vai fazer esse exercício, mas como aqui já está cheio, nós vamos mudar de slide, olha só. Vai ficar bem grandão ainda. Agora, acompanhe a leitura destes versos. Deixou para nós seus sinais, desenhos deste mundo muito antigo. Animais, caçadas, danças, misteriosos rituais. Que sinais os homens do mundo antigo deixaram nas cavernas? Pinte as palavras que indicam quais foram esses sinais. Olha só, nós conversamos quando estávamos falando do poema que os homens das cavernas, eles faziam lá nas paredes da caverna, nas rochas, desenhos, não eram? E esses desenhos tinham o quê? Tinham animais, caçadas, mostrava desenhos deles caçando, mostrava os desenhos das danças e mostravam desenhos dos misteriosos rituais que eles tinham. E olha só, agora nós vamos pegar um lápis colorido para cada palavrinha e nós vamos circular. Então, a primeira palavrinha que nós vamos circular é a palavrinha animais. Eles não desenhavam animais nas cavernas? Era um dos sinais que eles deixavam. Então, você vai circular, vai pintar essa palavrinha de uma cor. A palavrinha animais começa na letrinha A e vai até na letrinha S. Animais.
E eles também faziam desenhos de caçadas. Você vai circular a palavrinha caçadas. Começa na letrinha C e vai até na letrinha S. Eles também faziam desenho de danças. Olha só, a palavrinha danças começa na letrinha D e termina na letrinha S. E eles também faziam registros de desenhos dos misteriosos rituais. Então, você vai pegar um outro lápis e vai circular essas duas palavras para nós sabermos que eles tinham como sinais os animais, as caçadas, as danças e os misteriosos rituais. O que a professora Carol quer que você faça agora? Eu quero que seja uma letrinha, uma palavrinha de cada cor, para ficar diferente. Não ficou bem bonito e colorido? Eu quero que o trabalhinho de vocês aí na sua casa seja assim também, bem bonito e bem caprichado. E agora, aqui no item 4, você vai escolher uma dessas palavrinhas e vai escrevê-la aqui, tá bom? Capriche na letra, faça ela bem bonita, tá bom? Escolha ou animais, ou caçadas, ou danças, ou misteriosos rituais. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a tarefa. A tarefa de hoje vai ser no caderno. Olha só, você vai escrever seu nome, a data. E olha só, nós vamos trabalhar um desafio matemático. Complete a sequência numérica com os numerais faltosos. Olha aqui, tem o número 1 e está faltando. Aí está faltando, tem o número 4. E você vai completar os números que está faltando, tá bom? Aí depois que você completar tudo, você vai circular a sua idade. Quantos aninhos você tem? Você tem 5? Você tem 6? Você vai encontrar o número 5 ou o número 6 e vai circular. E vai circular também o número 17. Mas por que, professora, 17? Porque 17 foi o número que nós trabalhamos na aula, 17 versos do poema. E você também vai fazer os numerais de 1 até 20. Olha só como vai ficar no caderno. Desse jeitinho. Aqui você pode pedir ajuda para um adulto que estiver com você. Eles fazem essa parte e você só completa, circula a sua idade, o número 17 e faz os números. É muito fácil. E olha só, para a próxima aula, nós vamos precisar que você recorte o anexo 3. O anexo 3 está lá no finalzinho da sua apostila. Pegue a sua tesoura, recorte em cima do pontilhado e deixe essas 3 figuras guardadas que você vai usar na aula de amanhã. Cuidado para não perder, tá bom? Recorte com muito cuidado. Tesoura tem que ter supervisão de um adulto. E olha só, dicas para a família. Façam brincadeiras com as crianças que envolvam contagens e números. Na sala de aula, as crianças adoram jogar bingo. Trabalhe inicialmente o bingo com os numerais até 20. E depois, quando já se apropriarem desses numerais, podem ir acrescentando outros. As crianças adoram bingo. Vocês vão se surpreender. E olha só, tem um recadinho da professora Elisângela de Fátima Vieira. Ela trabalha lá no CEMEI Ana Carvalho Castanho. Bom dia, crianças lindas do pré-B. Tudo bem com vocês? A tia Elisângela está aqui, morrendo de saudade de todos e contando os dias para estarmos juntos novamente. Beijos. A tia Elisângela está com muita saudade de vocês. E olha só, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. Tchau!